Lá vai. Hã? Deixa eu gravar aqui. Então, mais devagar, Jacqueline, viu? É devagar. É porque a gente não vai pelas conversas do... Pois é, a gente não ganhou naquela Camila não abriu. Pode que tava lá esperando. Eu, Dominique, é devagar. Não, Devagar, Dominique. não pode fazer assim, não presta, tem que ir devagar assim. É pra filmar ele ali, Dominique. Fica... Filma aqui, ó. Aí tá filmando. Ai, gente, não sei filmar. Filma aqui. Filma aqui pra tua mãe, vai. Tomando uma aqui, ó. Tio, você tomou, tio. Hã? Você tomar um gole aí também. É, ó. Filma aqui, ó. Filma aqui, eu bendito o fruto, vamos. Não, tá muito perto, Dominique. Tu, porra. Ela só filma a cara da pessoa. Daqui. Não, sai, Maria, sai. Vai tá prendendo. Porque tá muito longa já. Maria, Tira o Hello everybody. Eu fico impressionado, rapaz, com esse meu troço aqui. Que ele... Porra, o cabelo tá... Olha como é que tá meu cabelo. Olha só. Veja bem. Eu tô aqui com o Deleuze, né? O Deleuze, tô aqui com a Clarice. A Clarice Lispector, né? A gente vai interpretar aqui a Via Crucis do corpo. Para isso nós estamos, olha só, para isso nós estamos aqui. Isso aqui é o livro da Clarice de conto também, né? Que eu já fiz, tá? E seguinte aqui, ó. Livro da Clarice aqui, esse livro já falei dele, muito bom. Mas isso aqui nós estamos pegando o velho Nietzsche aqui, né? Assim falou Zaratustra, né? Tá? Que é um pedaçozinho dos desprezadores do corpo, tá? Tem tudo a ver aqui, ó. Tem tudo a ver aqui com a Clarice, ó. Tá? Tem tudo a ver aqui com a Clarice Lispector, a Via Crucis do corpo. Tá legal? E aí, eu tô lembrando aqui meu troféu abacaxi também, que eu já falei, a Schopenhauer, né? Vontade de Schopenhauer, a razão e a vontade, tá? Já falei isso aí. Mas olha só, vamos continuar aqui com a nossa vaca fria aqui, tá terminando. Mas acho que agora era tarde demais para isso. E assim o vosso ser próprio quer perecer, ó desprezadores do corpo. Então, ele está dizendo assim, olha, já é tarde. É tarde demais para você criar alguma coisa. Você ficou enclausurado aí. Você ficou enclausurado aí nessa tua razão aí, né? Que você não cria mais nada não. Mas acho que agora era tarde demais para isso. Quer dizer, o cara ficou ali, Platão ficou tanto naquilo, a vida todinha naquilo, Descartes também, não dá mais para voltar. Está enraizado aquilo, né? Difícil, né? É difícil. Esse meu colega que eu já falei que ele é, né, filosofia da mente. Estou gastando parar aqui. Você não consegue conversar com ele. Tá tarde demais para isso. Isso não é só ele, não.
Muitas pessoas, né? A pessoa se fecha no entendimento que já não ouve mais, sabe? Já não ouve mais. Não quer abertura para nada mais. Ó, não consegue mais o que quer, acima de tudo. Criar para além de si. Mas acho que agora era tarde demais para isso. Tá cheio disso aí? Pessoas que você não consegue conversar, não é? Não ouve, né? É somente escuta, né? E já ouve para rebater com aquilo que tem na cabeça. O Eros já foi direcionado todo para aquilo, sabe? O Eros não cria mais, porque ele está amordaçado. É isso que a gente vai falar na Via Crucis do corpo, né? O Eros amordaçado. O Eros da sexualidade, né? O Eros da sexualidade está amordaçado, não consegue. Aí torna essas pessoas impotentes, ou impotente, mulher frígida, né? Sabe? Cheia de culpa quando vai transar, sabe? Por quê? Porque o Eros está preso, amordaçado, foi capturado, né? Tá? Veja bem, o Eros, o corpo, né? O Eros é o corpo. A grande saúde, o Criador, né? Tem um discurso externo, né? Veja bem, tem um discurso externo. Que aí é que vai haver, né, a captura desse Eros. A captura desse Eros. Não é? Não é que esse Eros enclausurado ele vai ser por si só, não é? Os discursos exteriores, né? Eu já falei, né? Foucault que fala isso, capturado, né? Foucault que fala isso, discurso de capturas do Eros. O que é que faz amordaçar o Eros? Discursos religiosos, discurso de família, discurso da educação, discurso de preconceitos, né? E assim vai para frente, né? Eu conheci uma moça que é lá coautora, né? Ela queria sair com um cara, gostava de um cara e tudo e tal. Mas quando ela ia transar com o cara, ela não conseguia entregar, a cabeça dela ficava no vácuo. E quando chegava em casa, ia tomar banho, achava que o corpo dela estava sujo. Então, você vê como é que você vai aí tornar esse Eros gelatinoso, esse Eros difícil, né? Foi capturado o negócio. Parecer que é o vosso ser próprio. Não, perecer. Desculpa. Mas acho que agora é tarde demais para isto. E assim o vosso próprio quer perecer. Quer dizer, né? Quer dizer, o corpo, né? O corpo, a grande saúde quer perecer, né? Quer perecer. No caso dessa moça, aí vou ver bem, né? Dizer, ela foi atingida por discursos, não sei qual foi o discurso que levou isso a ela, né? Às vezes também é um abuso quando é criança, né? Também faz o Eros
ter mordaças, né? Sabe? Faz o Eros ter mordaças. E foi o caso dessa moça, né? Então ele quer perecer, sabe? A pessoa vai vivendo somente assim para comer, sair, fazer as coisas dela, né? Mas os prazeres do corpo, né? Vai tudo jogado no lixo, né? Perecer que é o vosso ser próprio. E por isso vos tornastes desprezadores do corpo, né? Tá? Então, são desprezadores do corpo, porque de alguma maneira, não só na filosofia, né? Platão, né? Aristóteles, Descartes, né? Que eu já falei, mas na vida, né? São desprezadores do corpo, né? Essas pessoas que vivem como vegetais, né? Sei lá que se é como vegetal, o vegetal tem o prazer dele, né? Mas vive sem os prazeres do corpo, sabe? A ver, não precisa nem ser o prazer sexual, né? Mas está se falando aqui do prazer sexual, vou falar aqui da sexualidade. Não é? A pessoa vive, eu conheço pessoas que vivem assim, eu já conheci várias, né? Pessoas que vivem assim, na vida, sabe? Acorda de manhã, aí vai fazer os afazeres, aí depois vai almoçar, trabalhar, jantar, chega a ver televisão, dorme, né? E no outro dia a mesma coisa, sabe? O corpo não fala, sabe? O corpo não usa o corpo. O corpo sexual é morto, sabe? O corpo sexual é morto. O que é que fez aquilo, né? Perecer que é o vosso próprio, por isso vos tornar desprezadores do corpo, porque não conseguis mais criar para além de vós. Ele não cria para além daquilo que ele foi amordaçado, né? O vós, quer dizer, aquilo que ele está amordaçado, né? Aquilo que ele se tornou, certo? Uma pedra, uma múmia, sabe? Tá? E por isso agora vos assanhais contra a vida e a terra, olha. Há uma inconsciente inveja no vesgolhar do vosso desprezo. Ó, e por isso agora vós assanhais contra a vida, né? Esse pessoal que fica pregando esses discursos contra a vida, né? Contra a sexualidade também, né? E contra a vida, né? Sabe? O que levou essas pessoas serem contra a vida, né? Viverem como autômato, né? Muitos como autômato, outros como gladiadores, né? Querendo matar, querendo esfolar, certo? Há uma inconsciente, ele diz assim, olha só que o Nietzsche fala, uma inconsciente inveja, quer dizer, lá no... Não sei se a palavra, o Nietzsche escreveu essa palavra inconsciente, não sei. O Eros, né? O Eros lá no fundo, né? Tem uma inveja, né? No vesgolhar do vosso desprezo. Ó. Então, esse desprezo pela vida, né? Tudo, lá no fundo o inconsciente diz
que há uma inveja nisso. Não é verdade? A gente não vê muito por aí isso. Não é? A gente não vê no discurso de homofobia, a gente vê muito isso, né? Quando essas pessoas homofóbicas ficam atingindo esse pessoal que é lésbica, gay, transvesti, né? O pessoal todo. Por que esse ódio? Né? Por que esse ódio? Por que esse assanhamento contra este modo de vida? Será que no fundo assim é um medo, né? É uma inveja, né? Por esse desprezo, né? Porque isso tudo veio de lá do Eros, né? Qualquer modo de vida vem lá do Eros, né? Se houve uma barreira contra isso, da não aceitação disso, né? Certo? Alguma coisa tá havendo, não é? Para você não aceitar, você desprezar, você até ter discurso de ódio contra aquilo, né? Se dentro de você, dentro do Eros, está aquilo tudo, né? Aí você vê a luta, né? A luta que está havendo, né? Entre aquilo que você quis se tornar e o teu Eros lá dentro, né? Não siga o vosso caminho, ó desprezadores do corpo, diz o Zaratustra. Não sois para mim a ponte que leva ao super-homem. Né? Então, esses desprezadores do corpo, o Zaratustra fala, não, meu caminho não é esse não. Isso não vai levar ao super-homem. O que é o super-homem? O super-homem é a criança, né? É aquela pessoa que vai assim aceitar o Eros, né? Aceitar a grande saúde, né? O super-homem é além do bem e do mal, né? Além do bem e do mal, né? Sabe? Aquela pessoa que está aberto, o super-homem é aquele que está aberto a tudo, né? Aquele que aceita o Eros, aceita a vida, tá? Então, esse aqui foi o Friedrich Nietzsche, assim falou Zaratustra, num pedacinho que tem dos desprezadores do corpo. Isso aqui vai ser legal para a gente ler a Clarice Lispector, tá? Aqui no nosso A Via Crucis do corpo, ok? Au revoir de leve. Hello people, hello everybody. Deixa eu botar aqui continuar aqui com minhas gravações, comigo minha tangerina, que estou muito tempo gravando aqui já, né? Tá? Muito bom. Então, olha só. Continuamos aqui com a cura escuta na terapia psicanalítica, tá?
eu vou, pra casa agora eu vou. Pararam, pam, pam, pararam, pam, pam. Eu vou, eu vou. Quem não lembra disso? Eu vou pra casa, eu vou. Pararam, pam, pam, pararam, pam, pam. Eu vou. Olha só, terminando a palhaçada aqui, uma coceira na minha cabeça aqui, porra. Ó, nós estamos continuando aqui com nós estamos a cura e escuda na terapia psicanalítica, né? O fundo aqui é a terapia como construção social, né? Organizando por esses dois, a Sheila McNamee e Kenneth Gerge, né? Isso aqui, os caras são os fodão aqui da terapia da construção, né? E a Marilene Grandeso, que é... Isso aqui não, isso aqui é o Deleuze que está ajudando aqui, tá? E o livro da Marilena Grandeso, né? Deixa eu ver, tá? Aqui, ó, tá? Mas olha só, porra, veja bem aqui, porra, ainda agora eu tava com um negócio ali, mas olha só, eu tava falando que a terapia psicanalítica não tem cura, né? Tá? Que eu já falei, que, olha só, vou ler aqui, ó, neuróticos, quando os neuróticos são aqueles que ficam dentro da lei, ou seja, aceitar o corte, né? Você não pode comer mamãe e papai não, viu? Então, é a castração. A castração, quer dizer, vai direcionar toda aquela falta, de acordo com a psicanálise, para outras coisas da vida, né? Para direcionar... nós estamos dentro da lei, aprendemos a viver com a falta, direcionando aquele desejo para a atividade da vida. Apesar de várias vezes na vida esta falta nos causar sintomas disfuncionais, né? O neurótico também tem as suas disfunções, né? A gente não está estressado, depressado, a gente não sabe lidar com as coisas, a gente sabe... Então, os neuróticos, eles têm essas neuroses, né? Porque quando a falta ali, de acordo com o Freud, quando a falta ali está cutucando, sabe? Aí vai aparecer o cara disfuncional, o cara é fobia social, o cara acha que trabalhar é uma furada, o cara que começa a ter assim, rompantes de suicídio, essas coisas, né? Quer dizer, o neurótico tem, quando aquela falta começa a cutucar muito ele, né? Então vai para a terapia, aí volta a lidar com na terapia da psicanálise, né? Ele volta, o neurótico volta a funcionar, né? Tá? Volta a funcionar. Então, o neurótico é que está dentro da lei, né? Tá? Olha só. E o neurótico direciona toda aquela falta, né? Direciona toda aquela falta para a vida, né? E é isso que nós somos, né? Tinha até um coisa lá que dizia neurótico graças a Deus, né? Então melhor ser neurótico do que um perverso polimorfo, né? Não está dentro da lei, né? Então esse negócio desse serial killer aí, essas coisas desse perverso, né? É perverso, né? Vem de peri, né? Perversão, né? Não está de acordo com a lei do pai, né? Existe também quando joga aquela falta toda para sublimação, né? Sabe? É um tipo de neurótico, né? Joga todo aquilo para sublimação. Vai defender causa social, né? Vai ser um grande estudioso, né? Das causas, sabe? Não é estudioso de pouquinho, não, né? Como eu sou, não. É estudioso, mas que esse cara que passa a vida toda estudando, né? Porra. E sublima aquela coisa mesmo, né? É outro tipo de direcionar a coisa pela vida, né? Para a vida, né? E os psicóticos,
né? Esquizofrenia, delírio e transtorno bipolar. Estão tudo dentro do psicótico. Ó. Esquizofrenia, né? Vê o Bispo do Rosário, né? O Schreber também, Bispo do Rosário, que tinha um manto dele, ele fazia lá aqui na Água Santa, né? Eu não cheguei a pegar o Bispo do Rosário, acho que ele faleceu uns 60, 60 e pouco, não sei. Mas ele era o cara da marinha, depois a esquizofrenia começou a aparecer nele, né? Aí ele pegava as coisas lá eles pegavam as coisas lá onde estava internado, né? Tem até o Museu do Inconsciente, Água Santa, Água Santa. Não sei se ele foi também lá para Jacarepaguá, né? Para Colônia, não sei, acho que ele não foi não. Ele ficava aqui, no engenho novo, né? No engenho de dentro, E lá tem a Anísio da Silveira, mas acho que a Anísio foi depois dele, não sei, isso aí não sei. Mas ele fazia chamado de o manto da apresentação. Tem até lá no Jacarepaguá, eu já fui lá, foi meu irmão João, né? Nós fomos lá no museu dele, Museu Bispo do Rosário, lá na Taquara, né? Aí nós fomos lá, né? Aí tem as coisas que ele fazia, né? Do esquizofrênico, então ele pegava, olha só o Bispo do Rosário que fazia. A roupa lá, do presídio lá, que dava para ele tirava todinho os fios, ele tirava os fios todinho e fazia um manto de apresentação para quando se apresentasse perante Deus. Olha só, você vê só como é a mente do cara, quer dizer, ele desfazia o mundo, né? O esquizofrênico, no caso dele, ele desfazia todo o mundo, né? Para ele construir o mundo dele, né? Ele ouvia as vozes também, né? Dizendo para ele fazer isso, para se apresentar, né? Aí o cara que ficou famoso aí depois, né? Acho que foi a Anísio da Silveira que levou as obras dele para o mundo inteiro para conhecer, sabe? A gente vai lá no Engenho de Dentro, lá, eu fui várias vezes lá, né? Lá acho que é um CAPS hoje em dia. Acho que é um CAPS lá que tem. Eu acho, não sei. Mas eu já fui lá umas 3 vezes. E aí você vê, tem um Museu do Inconsciente lá, sabe? Bacana. Quem gosta de psicanálise tem que olhar isso lá, né? Então, olha só, psicótico, se a face do Édipo não for bem elaborada, para sabermos administrar a falta, nos tornaremos psicóticos. Então, olha só, se aquela fase da psicanálise aqui, hein, não for bem elaborada aquilo ali, né? Não for bem elaborada aquela fase ali, tá? Nos tornaremos o quê? Nós tornaremos psicóticos. Estaremos fora da lei. Seremos igual aquele menino polimorfo, infante polimorfo, tá? Tem que administrar aquela falta, né? Tá? Nos tornaremos psicóticos. A esquizofrenia, o delírio, né? As pessoas que deliram também, né? Transtorno bipolar, né? Tinha uma colega lá, trabalhava no TRT, ela tinha transtorno bipolar, né? Tem dia que ela sabia lidar com a falta, outros dias não, sabe? Um dia ela estava com um, outro dia com outro, sabe? Um transtorno bipolar também é um expresso de acordo com a psicanálise, tipo de psicose, né? Tá? Porque você não fica todo o tempo dentro da lei, né? Você está sempre fugindo. E o delírio, esses camaradas que deliram, o Schreber tinha um delírio, né? Que ele ia, o caso lá, ele tem até um livro, né? O cara chegou a ser ministro do STF, da onde, meu Deus do céu, da Alemanha parece, né?
Da Alemanha, eu acho que é da Alemanha, Schreber. E ele dizia que ele foi mandado por Deus para fazer uma nova raça. Só que ele ia fazer pelo ânus, né? Sabe? Então ele ia conceber pelo ânus. Olha só, tu vê só o negócio como é que não é fácil não, né? Na sublimação, retiramos do corpo esta falta, esta pulsão sexual. A libido é direcionada para as questões sociais, tá? Então, ali, na sublimação, esta falta que está no corpo, né? Porque aquela falta ali está toda no corpo, né? É toda sexual, né? É toda sexual, tá? A teoria, a psicanálise é toda, a base dela é toda sexualizada, né? Então o cara tira aquela libido que está ali no corpo e joga para questões sociais, ó. Estudos, política, religiões, questões sociais. O camarada vai se tornar um grande estudioso, né? Ser um grande matemático, um grande sociólogo, né? Mas não é sociólogo de só fazer graduação, pós-graduação, mestrado, não. O cara vai jogar tudo ali, toda aquela libido para aquilo ali, né? Esses caras da religião também, né? Esses caras super religiosos que colocam tudo para religião, né? Os grandes líderes religiosos, né? Sabe? Tirar tudo do corpo, né? Tirar tudo do corpo e jogar isso tudo para esses interesses, né? Tirar do corpo, tá? Questões sociais, esses pessoal, Madame Teresa de Calcutá, né? Irmã Dulce, esse pessoal todo aí, né? O pessoal que vai também para seminário, tem que tirar do corpo, tem que mortificar o corpo, né? Certo? Não é mais coisa pequena não, né? Mais ou menos não, é direto para isso aí, não é ir para a igreja só não é só ser... não é só ser evangélico não, e assistir o culto não. É o cara entrar e sair, jogar todo, mortificar o corpo, né? Isso aí vem daquele negócio lá do Platão, né? Sabe? Mortificar o corpo para ir para a verdade, né? Que o corpo não vale nada, né? A igreja católica, né, sempre viveu disso, né? Aquela mortificação do corpo, né? O budismo também tem isso, deixa eu ver se eu falo aqui. O budismo também tem isso, né? Que os prazeres, né? Nirvana é a eliminação dos prazeres, né? Para atingir esse, né? Para atingir assim um alto nível, né? de ser, né? Não sei nem o que é isso, né? Então vai eliminando os prazeres, eliminação dos prazeres, né? Aquelas escolas helênicas também, elas beberam muito nisso, né? Mas não era a esse ponto assim, saber ali era assim, saber lidar com os prazeres, né? O estoicismo, né? O epicurismo, aquelas coisas, né? Era saber mais lidar com o prazer ali, né? Já o budismo mesmo, severo, aquele que é eliminar os prazeres, né? E a Igreja Católica também viveu nessa paranoia há muito tempo, né? Certo? Mas é a sublimação, né? Retiramos do corpo esta falta, esta pulsão sexual. A libido é direcionada para as questões, outras questões que eu já falei, quais são, né? Tá? Texto de Freud, um mal-estar na civilização. Tem um texto de Freud chamado O Mal-Estar na Civilização. Olha só, vou ler aqui. Ó. Hieros e Civilização do Marcuse, né? Cadê? Deixa eu ver se eu tenho... Tá aqui.
Olha só. Esse livro aqui do Marcuse, olha só o Marcuse aqui. Marcuse era um psicanalista, né? Deixa eu ver quando é que foi escrito esse livro aqui. Não, isso aqui é Marcuse não, era Repressão, do Rollo May. Do Rollo May, isso aqui. Isso aqui é de 69, esse livro. Mas também tem eu misturei as coisas aqui, olha só. Texto de Freud, O Mal-Estar na Civilização e Eros e Civilização, de Marcuse. Então, nesses dois textos, olha, nesses dois textos, tanto Freud quanto Marcuse, eles falam da libido, né? Da libido. É um mal-estar na civilização do Freud e ou Eros, Civilização, do Marcuse, tá? Deixa eu ir para outro vídeo aqui, senão vai ficar muito grande. All right, au revoir, até mais tarde. Aqui, Lani. Silvana, aqui, ó. Aqui na praia do Leme. Hello everybody. Eu me perdi. Eu não desgravei o vídeo não, porque, porra, senão vai ficar chato. Olha só. Só ponho o bebop no meu samba. Vamos continuar aqui com o banquete, né? Com o banquete, mas nós estamos fazendo a propedêutica para o estudo, porque se não fizer, a gente não vai entender nada. Não vai entender nada, vai ler como eu li várias vezes e a gente pensa que tá falando do amor como a gente entende hoje em dia, mistura as coisas, não entende porra nenhuma, né? Tá? E eu tô aqui, ó, no meu milhozinho, mas também uma bananinha também, que eu não sou ninguém, tá? Mas olha só. Minha irmã falou que aquela música do Irene Rê da Metralhadora, do Caetano Veloso. Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui. Né? Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui, eu não tenho... Quero ver Irene dar sua risada. Caetano Veloso, quando estava lá em Londres, fez essas coisas muito bonitas, né? Parece que a coisa quando existe assim uma opressão, parece que a produção artística parece que funciona mais, sei lá, não entendo disso aí. Mas olha só, o que eu estava falando aqui do individualismo, aí me perdi, né? O individualismo ali, naquela Grécia clássica e naquela Grécia antiga, né? Tá? Clássica, que eu digo, é desde Homero, né? Tá? A antiga, quer dizer, antiga. E a clássica depois, quando chega ali, na época dos filósofos, tá? Por isso que é dividido em antiga e clássica. Então é o seguinte, estava falando, já falei o que é o nosso individualismo, né? A gente trabalha pra caramba, a gente estuda, é tudo em função da gente, da família da gente, né? No máximo, né? Ninguém vai trabalhar, sair 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, da Baixada para lá, pensando em
em ajudar o Estado, né? Em dar dinheiro para o Estado, né? Pelo contrário, né? Se você puder sonegar o imposto, você sonega, né? Por isso que é compulsório, né? Então ninguém trabalha para o Estado, ninguém está pensando nesse negócio de vou trabalhar para dar uma parte para o Estado, porque o Estado vai cuidar da gente, não sei o quê, certo? Não é por aí. O individualismo grego é diferente. Já falei que é difícil a gente encarar isso, né? Por causa da nossa... Por isso que eu digo, para a gente sair... Por isso que o antropólogo, quando ele vai para uma sociedade, ele tem que se despir dos seus valores para poder entender aquela sociedade, né? Porque se ele for com os seus valores, a antropologia clássica era assim. O cara saía lá os ingleses, principalmente Taylor, aquele pessoal todo da antropologia antiga, né? E aí ia com seus valores todinho lá para aquela sociedade, dizia que a sociedade atrasada, que aquilo na realidade era o início da sociedade, que a sociedade é progressiva, que ia sair dali, ia para o outro, né? Depois apareceram os antropólogos tipo Malinowski, né? Que foram para lá, então e vive lá aqueles valores para saber como é que funciona o negócio, certo? Então a mesma coisa, se você for para estudar grego e você botar todos os nossos valores lá naquela sociedade, você não vai entender nada. É como na terapia que eu já falo sempre, né? Se você botar os seus valores na cabeça do outro, você não vai entender o cara de jeito nenhum, tá legal? Então, esses camaradas aqui, ó, como é que tentam, né? Ó, Werner Jäger, que tá vendo a paideia, a formação do homem grego, né? Eu já falei desse livro aqui, ó, né? Já falei desse livro aqui, ó. Já falei também várias vezes desse banquete aqui, que é da Universidade Federal do Pará, o Carlos Alberto Nunes, estudou grego pra caramba, sabe pra caramba, né? Tá? E, ó, tudo isso aqui é gente que estuda isso aí para poder se transporta para lá e tenta passar pra gente o que era aquilo, né? Sabe? Eles que jogam a gente para lá, ó. Aqui, esse livro também, né? O negócio da oralidade que eu já falei aqui, ó. Tá? Ó, esse livro também, ó. O Homem Grego, olha. Ó, o Homem Grego, tá? Essa leitura toda ajuda a gente ser um antropólogo. Um antropólogo, seria um antropólogo histórico, né? Ir para lá, para aquela situação e ver como é que funciona aquilo. É uma cabeça de antropólogo. Tem que ir com a cabeça de antropólogo para lá, né? A gente é ajudado por isso aqui, que a gente não tem capacidade, né? Esses caras que estudam isso aqui, né? Então, como eu estava falando, né? O individualismo grego, ele é um individualismo assim, voltado para a polis, tá? Então, dá o exemplo do Aquiles. O Aquiles, quando está fazendo aquelas bravuras toda ali, enfrentando aquilo tudo, o Heitor também lá, ele não está pensando nele, né? Certo? Ele não está pensando nele. Ele quer aquilo, é bom para ele, certo? É bom que ele vai ser um deus, ele vai ser venerado, e tudo por aí, sim. Mas tudo em função da polis, né? Sabe? A polis é que dá aquele poder para ele, sabe? O caminho é esse, né? Para diferenciar do nosso individualismo, tá? Então, eu no vídeo passado falei que ia ler aqui, ó. Ia ler aqui do Werner Jäger, olha só, que ele fala disso aqui, ó. A autoformação do indivíduo da poesia, lá no Homero, né, já no tempo do Platão também, daí assim, depois se vai modificar, certo? Para os gregos, o eu está em íntima e viva conexão com a totalidade do mundo circundante.
ou seja, da comunidade, né? Certo? Então o eu está ligado com tudo ali, sabe? Tá? Com a natureza e com a sociedade humana, nunca separada e solitária, que é o nosso caso, né? Nós somos separados e solitários. A gente só utiliza a comunidade porque precisa para viver junto, para casar, viver bem, usar o transporte, não sei o que. Tá. A gente não está pensando em se doar para o Estado. As manifestações da individualidade nunca são exclusivamente subjetivas, ó. Nunca são exclusivamente subjetivas. Claro que o Aquiles queria, ele faz aquilo todo, porra, para se tornar o bonzão, para se tornar o herói e tudo tal. Mas aquilo não é só para ele, né? Aquilo não é só para ele. Aquilo não tem sentido se não for para a sociedade. Seria preferível dizer que numa poesia como a de Arquiloco, o eu individual busca exprimir e representar em si próprio a totalidade do mundo objetivo e suas leis. Tá? Então o eu próprio ali, o eu próprio que está ali em Aquiles, ele é objetivo, sabe? Ele é objetivo, ele é uma representação de tudo que circunda a ele, e ele devolve aquilo, tá? Não é pelo mero extravasamento da subjetividade que o indivíduo grego alcança a liberdade, viu? Quer dizer, não é a subjetividade dele, sabe? Que ele alcança aquela liberdade de querer ser o tal, de querer ser o bonzão, né? Tá? Você vê esses filmes a Guerra de Troia, aquela briga ali do Pátroco, Heitor, ou Aquiles, é tudo em função ali da polis, né? Então tem uma objetivação que ele fala aqui, tá aqui, isso não deixa mentir, é o Werner Jäger, tá? Então é isso, essas coisas é bom entender, para a gente entender, quando a gente for ler o diálogo do Platão, a gente tem que ter isso tudo em mente, sabe? Senão a gente vai ver com nossos olhos, vai fazer uma leitura com nossos olhos. Esse individualismo, né? Que é diferente do nosso individualismo hoje em dia, tá? O banquete se insere na tradição grega da paideia. Ó, o banquete se insere, olha só, o banquete na tradição grega da paideia. O diálogo de Platão, ele se insere na tradição grega da paideia, ou seja, o Platão, ele tem o objetivo de educar o povo grego, dali para diante, certo? Como Homero, Hesíodos, os Aedos e Rapisouros fizeram, tá legal? Então, é uma paideia também, ele pretende isso, mas tomar aqui minha água do Paissandu. Mas tá. Tomar esse vinho aqui, que esse vinho aqui tá frio aqui no Rio, tá? Porra, tem que ajeitar de vez em quando aqui, cara, porque tá frio aqui no Rio, hein? Não é brincadeira não, agora frente fria, não tem mais calor no Rio de Janeiro. Então, veja bem, o Platão se ferrou, hein? Que o Platão foi 2 vezes lá querer ensinar o rei de Siracusa, né? Dioniso não sei o quanto lá. Foi 2 vezes, ele foi uma vez com o pai, depois com o filho. Foi querer ensinar lá, passar lá, na negócio da república dele, como ele queria a república. Ele ficou lá, o cara prendeu ele e vendeu ele como escravo. Você vê, como o objetivo dele era ensinar, né? Mas ele se ferrou, né? Não era assim, né? Isso aí é uma demonstração de que ensinar coisas, né,
tirar o rei, o povo daquela coisa que vinha há muito tempo, daquela tirania, aquelas coisas, não funcionava, não era assim de uma hora para outra. O Homero e o Hesíodo, eles fizeram aquilo anos e anos, 400, 500, 600 anos, aquilo foi devagar, né? Foi devagar, foi passando, aquilo estava entranhado já no povo, para sair daquela vida, daquele modo de ser que foi impregnado no povo grego através de Homero e Hesíodo, não era assim não. Platão se ferrou lá. Ele foi lá tentar, se não fosse um amigo dele lá, ele ficava lá preso como um escravo, viu? Tá? Platão quer uma nova educação do homem grego. Agora, em vez da poesia homérica, da teogonia, a filosofia. Ele quer isso, né? Platão quer isso. Vê que o Sócrates pegaram o Sócrates teve bebê cicuta, né? Certo? Você vê como é a tradição, né? A tradição, a filosofia, como estava ali se impondo, ela não foi assim mole não, né? Tá? Não foi assim de uma hora para outra não. Valeu? Agora, em vez... Olha só, os cinco discursos que vai ter no Platão, né? Fedro, né? Na ordem, Pausânias, Aristófanes, Erixímaco e Agatão, representam a tradição que vai ser refutada pelo discurso de Sócrates e de Eutíma. Então aqui, ó, quando a gente for ler, a gente vai ver que esses cinco discursos que estão aqui, tá? Ele representa o que? A tradição. Representa ainda aquilo que está ligado à poesia de Homero, a teogonia, aquela cultura, aquela paideia que vem mostrada pelos Aedos e Rapsodos, tá? Então, o Platão, ele mostra isso tudo, e aí ele quer, com o discurso dele, suplantar esse discurso com o discurso de Sócrates e de Eutíma. Tá legal? Que vai ser refutado. Os diálogos de Platão ainda tem muito da tradição grega. Ah, isso é importante falar, tá? A gente não pensa aqui que o diálogo de Platão, o Platão foi um divisor de água. O Platão foi um divisor de água, tá? Por que a filosofia de Platão é escrita em forma de diálogo? Depois, quando o próximo que vem, que é o Aristóteles, ele quebra de vez isso aí, né? Já escreve a filosofia de forma de tratados. Diferente, né? Tá? Deixa eu ler aqui, ó. O diálogo de Platão ainda tem muito da tradição. A forma de diálogos é resquício da oralidade, tá? Porque, olha, como eu já mostrei aqui, ó, esse livro aqui, cadê? Olha só, tá? A oralidade na escrita de Platão. Isso é um livro aqui do Trabatone, Franco Trabatone, que é um estudioso da filosofia antiga, né? Filosofia grega, né? Tá? Esse livro é muito bom aqui. Então, o que é o diálogo? O diálogo ali já é uma separação, já é um ponto de corte ali, mas ele tem coisas da antiga, da oralidade, né? De poema, da tradição homérica, né? Da tradição da teogonia, e coisas novas que Platão quer colocar, tá? Olha só, uma forma, porque olha só, o diálogo, o que é o diálogo? Você bem, o que é o diálogo? O diálogo é uma conversa, né? É uma conversa, os diálogos de Platão é uma conversa, então daí está a oralidade, tá? Então está preso ainda lá, está preso ainda
está preso ainda a paideia de Homero, da Teogonia, né? Dos Aedos e dos Rapsodos, tá? E ele tem aqui muita coisa, de recursos à poesia. Você vê muito mito aqui nos Diálogos de Platão. Aqui mesmo tem uns 2 mitos, eu acho. É o mito lá do Aristófanes, né? E depois o mito lá do Sócrates, né? Então tá cheio de mito, então tá cheio ainda de poesia, tá cheio de mito, tá cheio de poesia, tá? Da tradição, da tradição. A gente vê isso aí, olha, a gente vê isso aí nos pré-socráticos. Como é que os pré-socráticos escrevem? Porra, tem 18 minutos. Como é que os pré-socráticos escrevem? Os pré-socráticos, eles escrevem na forma de poesia, de poema, né? Pode ver esse pessoal Parmênides, esse pessoal do pré-socrático, Tales, é tudo em forma de... Por quê? Ainda era ligado, sabe? Ainda era ligado à tradição homérica, de passar as coisas através dos rapsodos, dos aedos, tá? Então, é uma transição ali, olha só, deixa eu ver se termina isso aqui para poder, no outro, pré-socrático. Os pré-socráticos faziam filosofia em forma de poesia, tá? Ok? Bem visto isso aqui, tá? Para ver por que Platão escreve em forma de diálogo, né? O Platão está ali da transição entre o que vai acontecer aí, como Aristóteles, que escreve em forma de tratado, e a tradição. Ele está ligado ainda à forma como os pré-socráticos escreviam, que é em forma de poesia, não é? Para expor suas ideias, ligado à tradição homérica, à tradição da teogonia, ligado à transmissão através dos aedos, através dos rapsodos. Então é por isso que tem muito mito, né? Mito e diálogo. All right, au revoir, de leve, amanhã de manhã, vou pedir o café para nós dois. Bye bye, all right. Ó, o João Luiz trazendo os doces. O João Luiz trazendo os doces. Então foi a única coisa de boa que a sua patroa. Aqui, ó. Aqui. E João Luiz, eu vou te contratar para ser entregador de pizza, tá? Aqui, João Luiz. Ô, João Luiz, olha aí os doces. Eu vou te contratar para ser entregador de pizza. Já pensou a pizza como é que chega? Ei, Bené, olha o João Luiz trouxe aí os salgadinhos, olha só, olha aí, o salgadinho não doce. O que você achou? Poxa, eu vou te contratar ele para entregar pizza, agora imagina. Olha como é que veio tudo misturado, tudo. Ele fala tudo.